Oi, oi, boa noite. Tudo bem? Olha só, a conversa de hoje então vai ser sobre a diferença de paixão e amor. A paixão, ela é um sentimento mais intenso, mais fugaz, que faz com que as pessoas elas tenham atitudes mais insanas. Muitas vezes a paixão ela ajuda as pessoas, ajuda não, né? Ela contribui para que as pessoas tenham até mesmo alguns pensamentos mais obsessivos e comportamentos também compulsivos, né? Os pensamentos seriam assim, porque quando a gente está apaixonado, a gente quer ficar o tempo inteiro grudado naquela pessoa, a gente pensa naquela pessoa o tempo inteiro, o que eu vou fazer, aonde a gente vai jantar, almoçar, o que será que está fazendo, tem um pensamento um pouco mais obsessivo, né? É natural isso na paixão. E aí, conforme a relação ela vai se remodelando, reorganizando, esse sentimento, essa obsessividade, ela vai diminuindo. Isso é natural, gente. O que acontece quando a gente se apaixona? Eu acho isso muito legal, né? Essa explicação. Quando a gente olha para aquela pessoa, né? A gente, além de ter todos esses comportamentos que eu acabei de mencionar, na maioria das vezes, as pessoas elas sentem sintomas físicos também, né? Então, por exemplo, quando eu estou apaixonada, eu olho para a pessoa que eu estou apaixonada, o meu coração ele pode disparar, eu posso sentir aquele frio na barriga, posso ficar com as mãos trêmulas, a boca seca, eu vou ter reações também físicas, né? Fisiológicas. Então, isso também é um dos outros sintomas que podem, digamos, apontar, né, em que a gente está falando de uma paixão. Tem várias pesquisas que falam, né, mais ou menos quanto tempo é que as pessoas ficam apaixonadas, né? Antigamente as pessoas acreditavam que era de 6 a 1 ano. E hoje já tem pesquisas que indicam que é de 6 a 36 meses, gente. Então, assim, ó, não existe um número, é só os 6 primeiros meses, os 3 primeiros meses, não. Né? A paixão, ela é um sentimento que pode durar, para algumas pessoas ser de curto prazo, para outras pessoas de um prazo um pouco maior. Olha que legal o que acontece com a paixão. A paixão, ela age no nosso também sistema de recompensa, que é o quê? O sistema de recompensa é uma área que a gente tem no nosso cérebro, que quando ativada, ela gera prazer. E ela é ativada quando a gente come, quando a gente bebe, quando a gente transa e quando as pessoas usam algum tipo de droga. Tá bom? Então, dessa forma, o sistema de recompensa ele é ativado, porque ele sentiu o prazer, e quando ele sente prazer, ele libera dopamina na nossa corrente sanguínea. E essa dopamina, ela tem mais ou menos, isso que eu acho que é interessante, ela só dura segundos. Então, por isso que a gente quer mais e mais e mais, entende? Então, quando a gente tá apaixonado, o que a gente quer? Mais daquela pessoa, né? Então, eu fico 24 horas e eu quero mais ela. E eu já quero ver ela de novo, e assim entra numa sequência. Um outro ponto legal também da paixão. Quando a pessoa ela tá apaixonada, essa pessoa, ela olha pro outro baseado na sua própria visão. E não naquilo que a pessoa é, gente. Olha que interessante isso. Aí, eu olho para aquela pessoa e eu digo, nossa, aquela pessoa é perfeita, é o amor da minha vida, meu Deus do céu, que maravilha, nanana. Passando-se alguns meses, eu comento com a mesma amiga que de repente eu comentei isso, que essa pessoa era perfeita, eu digo, amiga, não tem nada a ver. E aí, gente, a pergunta que vocês têm que se fazer, será que é a pessoa que mudou? Ou será que é os teus olhos que mudaram em relação à pessoa? Gente, a paixão, ela cega as pessoas. Eu crio uma expectativa de que aquela pessoa, ela X, Y e Z. E que na realidade ela não é aquilo. Eu só criei por uma necessidade minha, entende? Eu queria tanto encontrar uma pessoa daquele jeito que quando eu me apaixonei, eu já acabei transferindo tudo aquilo que eu gostaria de encontrar na pessoa, eu já transferi para ela. E depois vocês vão olhar para aquela pessoa e vocês vão entender que ela é mais um ser humano, com seus erros, com seus defeitos, com as suas qualidades, coisas boas, nem tão boas e etc. Mas aí vocês vão conseguir olhar para aquela pessoa como um ser humano mesmo, né? Não vão endeusar tanto. É muito gostoso estar apaixonado justamente pela dopamina que a gente libera na nossa corrente sanguínea. A dopamina dá sensação de prazer. E na vida, inconscientemente, a gente busca situações de prazer.
Diariamente a gente busca na comida, seja num doce, seja num salgado, independente do gosto, tá bom? A gente busca, nossa, que vontade de comer isso, porque eu tô querendo trazer. Gente, olha que interessante que é o nosso corpo, eu sou apaixonada, é incrível. E quando a gente sente isso, né, através, por exemplo, da paixão, a gente não dá um nome assim, isso é dopamina. O que a gente fala? Isso é paixão, né? Nossa, estou apaixonada. Mas é a dopamina que está provocando essa sensação prazerosa no nosso corpo. Gente, então agora eu vou trazer o ponto do amor, tá bom? E aí a gente avança. O amor, então, ele é um sentimento que gera segurança, que gera estabilidade, e a cada ciclo, né, que o casal vai passando, o amor ele é reformulado. Então o amor ele é uma construção, né? A gente aprende a amar. Então, quando a gente inicia uma relação, aí passa lá pelo gostar, o adorar, tem todas aquelas etapas, a paixão, e aí tem o amor. E o amor que começa não é o mesmo que é no desenvolvimento, é um amor que vai se reformulando. E o que eu acho mais interessante, que eu comento em todas as lives, porque eu vejo que às vezes as pessoas não conseguem muito bem entender esse ponto, embora seja muito simples, é o seguinte: no amor, eu preciso aprender a amar não só as coisas boas, como também as coisas que não são boas. Vocês percebem isso, que isso é diferente da paixão? Percebem a intensidade e a estabilidade para que tu consiga olhar para o outro e ame não só aquilo que é bom, não só aquilo que eu gosto, mas também aquilo que eu sei que é da fragilidade, que eu sei que é das dificuldades, e amar também a forma como essa pessoa ela consegue enfrentar aquilo que para ela não é tão simples e tão fácil. No amor, tu pode ter sintomas físicos, sim, mas eles não serão tão acentuados quanto na paixão. E vocês percebem o seguinte, que o amor, ele vai criar vínculos, um afeto, uma proteção. E a paixão não necessariamente, porque as pessoas elas estão interessadas muito mais na sensação que aquele sentimento dispara. Vocês sabiam que existem pessoas que vivem só de paixão? Elas entram num relacionamento, se apaixonam, vivem perdidamente apaixonadas por aquela pessoa. Quando a paixão ela começa a diminuir, essa pessoa termina o relacionamento e vai em busca de uma nova paixão. Vocês sabiam disso? Como também, gente, tem pessoas que têm dificuldade de se apaixonar, né? Claro que isso são tudo bloqueios, né, pessoal? Mas existem pessoas que não se apaixonam. E na maioria das vezes, né, são pessoas que já passaram por um trauma, por uma situação bem conflituosa, pode ser a nível familiar, pode ser a nível ou de namoro, e a pessoa realmente ela não se apaixona, não consegue estabelecer o vínculo, uma ligação. Existem também. Existem assim, do senso comum, as pessoas falam, né, que ninguém escolhe se apaixonar. E muito pelo contrário, né, já foi feitas várias pesquisas que comprovaram que sim, a gente escolhe quando se apaixonar, como também a gente escolhe quando a gente não quer se apaixonar. Então a paixão não acontece por acaso, me apaixonei. Não, a paixão ela acontece porque naquele momento eu estava aberta em busca de uma paixão. E aí quando eu me abro, eu vou sim ficar mais suscetível a encontrar pessoas para que eu possa me apaixonar. Então, quando eu quero, eu vou encontrar. Quando eu estou fechada, eu não encontro. Uma coisa que eu vejo muito em consultório, muito mesmo, é a seguinte fala: Jana, comecei a ficar, mas já avisei que não quero namorar. Passa-se meses, chega e diz assim, acho que o cara ou a menina é indiferente, tá, gente? Isso não acontece só com mulher, acontece com homem também. Acho que não quer namorar, porque olha aqui, eu já tô ficando há 6 meses com essa pessoa, acho que não quer namorar. E aí sempre a minha fala mas qual que foi a informação que tu passou pra essa pessoa lá no início da relação? O que que tu disse aqui pra mim? Já não disse que eu não queria namorar, mas é que agora eu quero. Gente, não funciona assim, né? Se funcionasse, seria muito fácil. Qual que é a primeira informação que eu passei? Eu não quero namorar. Aquela pessoa, ela já organiza a cabeça dela para aquilo. Eu acredito sim, piamente, que as pessoas elas precisam ter muito cuidado na informação que elas passam.
se elas não querem namorar, não precisa falar isso, porque vai que tu conhece uma pessoa que com aquela pessoa exclusivamente tu namoraria. E aí tá perdendo a oportunidade. Gente, eu tô vendo que tem um monte de pergunta. Se tem ocitocina na paixão, quando a gente fala de ocitocina, eles vão falar que é eles entendem, né? Como se fosse o hormônio da felicidade, do amor, da paixão. A ocitocina, ela é liberada também na nossa corrente sanguínea e ela também é liberada quando a gente sente gratidão, gente. Então, quando sente a gratidão, não é só quando agradece, né? Agradecer é diferente de sentir a gratidão. Isso é comprovado já cientificamente, tá? Tem várias pesquisas. Ela é liberada na nossa corrente sanguínea. Eu não sei se vocês sabem, mas muitas mulheres, quando elas estão gestantes, no parto elas levam injeção de ocitocina, né? E isso vai depender da estratégia do médico. Os partos humanizados, eles trabalham muito com um caderninho de gratidão, que é para na hora do parto a gestante ela ficar lembrando dos momentos de gratidão que foi trabalhado ali no caderninho, que ela sinta aquilo, porque também já é uma forma de liberar ocitocina. Eu acho isso super interessante. E na gestante é muito legal sempre trabalhar formas de desenvolver ocitocina, porque ela libera, ela ajuda na contração uterina, olhem que bacana. E também ajuda na produção do leite materno. Olha que interessante, gente, da ocitocina. Daí eu saí fora, né, do tema, mas tudo bem, gente, só já vou voltar. Por exemplo, ali a Bruna, né, quando a gente ama e não se sente seguro, gente, isso é bastante comum, né? Primeiro, pra eu amar outro, eu tenho que ter o amor próprio, né? Percebam isso. Muitas pessoas querem amar o outro e às vezes têm uma baixa autoestima. E aí, a nível de insegurança, ele pode se fazer mais presente. Porque se eu, né, não estou me amando, como que eu vou conseguir amar o outro? Então, é natural sentir essa insegurança quando a gente tá falando de uma baixa autoestima. E também, gente, por exemplo, assim, ó, pessoas que lá na sua infância, né, não tiveram tanta atenção no seu desenvolvimento, na sua criação e precisavam chamar atenção, né, seja por ser mais birrento, mais briguento, mais agressivo ou de repente menos estudioso, mas que, enfim, tinha uma forma de chamar atenção. Também são pessoas que no decorrer da vida vão buscar relacionamentos que geram mais segurança, que geram uma sensação de proteção, que são pessoas que geralmente não conseguem se decidir e aí sempre precisam do outro para se decidir, né? Então acaba gerando uma relação de dependência com essa pessoa. Nesses casos, entre aspas, tá, gente? Assim, ó, já é uma predisposição a desenvolver um amor patológico, tá? Mas que eu vou falar ainda. Bom, deixa eu ver aqui. Pela sensação e pelos efeitos que a paixão provoca, é possível trocar um amor de verdade por uma paixão? Dá pra confundir? Gente, é isso que eu falo. Tem pessoas que têm, digamos assim, que vivem muito mais pela paixão do que pelo amor. Então, de repente, para essas pessoas, elas conseguem sim trocar, né? E não é trocar porque não amava, é trocar porque ficou muito apaixonado por uma outra pessoa. E que às vezes acabou se sobrepondo e a pessoa acabou se confundindo, se já estava numa situação, né, no relacionamento que não estava tão bom, precisava de repente de alguma situação para se separar e às vezes uma paixão gente. Tanto é que uma das coisas que eu mais escuto no consultório eu só consigo me separar se eu me apaixonar. Então as pessoas elas ainda falam isso, né? E isso pode ser também uma profecia autocumpridora, de tanto que eu falo, eu para me separar preciso estar apaixonado. Deixa eu ver aqui, vamos continuar. Não é só sobre as coisas boas, as ruins também, sobre o amor, isso é verdade, é possível se apaixonar. Bom, vou responder essa pergunta que eu acho que vocês devem estar curiosos. Na faculdade, eu estudei um texto que eu posso me enganar o autor, por isso que eu não vou falar ele. E esse autor, ele responderia que sim, tá? Que pode. Ele incluiria ainda amor, paixão e sexo. Porque ele distingue que cada um desses libera sensações diferentes. Bom, o amor é muito duradouro, tipo pra sempre. Gente, isso aqui do amor, se o amor é pra sempre, se não é, isso vai depender muito de uma questão de crença, de cultura e até mesmo de religião, tá bom? E da tua espiritualidade. Então, assim, ó, o amor, não existe um conceito universal do que é amor. Por exemplo, como existe do que é ansiedade, o que é depressão, o que é medo. Pro amor não existe, nem pra paixão, tá bom? Por isso que eu trago aqui várias informações. Então, não é o conceito é este.
É um conceito que ninguém consegue ainda entrar no corpo de uma pessoa para saber como que aquela pessoa ama. A paixão e o amor são sentimentos. Então, por exemplo, são sentimentos universais. O que difere é a pessoa que sente. Vocês já pensaram sobre isso? Por exemplo, aqui tem 97 pessoas online. Paixão e amor é um sentimento X, tá? Agora, para essas 97, vai depender daquilo que eu sinto, daquilo que eu aprendi, como é me apaixonar, como é amar, qual é o meu padrão familiar, qual é o meu padrão transgeracional, como eu senti o amor, como eu vivi o amor, como eu enxergava o amor. Tudo isso, gente, influencia, tá bom? Na construção de como vocês veem o amor. Rose ali, como a gente sabe definir se é amor ou carência, né? A carência é a necessidade de ter atenção. De ter um olhar, de fazer com que a pessoa responda por ti, inclusive, entende? Tu tem uma necessidade de ter aquela pessoa na tua presença. A carência, ela entra exatamente naquele ponto em que eu comentei antes com vocês, que é a falta de atenção, a falta de carinho, a falta de afeto que as pessoas têm, né, no decorrer lá da sua primeira infância, que acontece geralmente até os 5 anos, tá? Então, aquele cenário, ele vai ser muito representativo para aquilo que vocês são hoje. A Tatá ali, ela perguntou se é possível, né, querer se apaixonar e mesmo assim não se apaixonar. Sim, é possível. Essa pergunta é boa, né? Como se desapaixonar. Nossa, essa é interessante, né? O ponto é, né, que quando vocês estão vendo que aquela pessoa, ela não tá agregando, o ideal é focar nas coisas que não são positivas. O ideal é focar no sofrimento, é focar naquilo que a pessoa não está agregando na tua vida, nas coisas que tu não gosta. Isso vai garantir um desapaixonar-se? Não sei, gente, tá? Não dá pra garantir que vai, mas com certeza vai fazer com que tu coloque mais os pés no chão e entenda que tem muito mais contras do que prós. Evandro, eu não conheço esse livro, mas olha só, gente, aqui, ó, pra quem tem interesse, Codependência Nunca Mais. Legal. Aqui, as pessoas buscam outra pessoa só quando falta algo no relacionamento que elas estão vivendo, não só quando falta. Tá, Camila? Não só quando falta, e incluiria ainda uma outra questão. Não é na falta, mas às vezes, não é na falta às vezes do relacionamento, mas na minha falta também, tá? E também às vezes não tá faltando nada, mas o que o outro tá mostrando é algo que eu sempre tive curiosidade e eu nunca vivi. E isso pode ser também mais um dos motivos. Então não é só pela falta. Pela curiosidade também. Pela curiosidade, pelo prazer, pelo frio na barriga. Pessoas que têm um perfil mais de querer correr riscos fariam isso também. Jamile, o amor reduzir o desejo sexual? Olha, eu nunca li nada que tivesse relação um com a outra, né? Que o amor reduz o desejo sexual, não. Aliás, né? Nunca li, tá? Agora eu vou te falar do meu conhecimento. O que pode acontecer é que muitas vezes a gente tá num relacionamento em que o amor, ele deixa de ser o amor de casal e ele passa a ser um amor paterno, materno, fraternal, isso sim. E se for desse tipo de amor que tu tá falando, ele pode sim reduzir o desejo sexual, né? Porque a princípio, né, é totalmente fora da regra querer transar com pai, mãe ou irmão. Então, quando o amor ele passa a ser fraternal ou maternal, gente, pode sim diminuir o desejo sexual. Antigamente, era muito comum a gente ouvir os casais se chamando de pai ou mãe. Muito, muito comum. Digo isso assim, pessoas que nasceram entre a década de 30, 40 e 50. Era muito comum se chamar de pai ou de mãe. Eu não sei aqui eu nunca ouvi esse termo. No Rio Grande do Sul era comum. E aí, então, tu imagina aquele casal, né, casado há, sei lá, 30 anos, 40 anos e chamando o marido de pai. Será que vai ter apetite sexual por aquela pessoa? Provavelmente não, né? Então, tanto é que isso sempre foi motivo de estudos
principalmente, né, na minha especialização, que é casal e família, era um momento assim que a gente conversava muito, debatia muito sobre o assunto, né? Porque aí já tinha deixado de ser casal. Gente, aqui, ó, por exemplo, aqui, eu amo uma pessoa, mas não estou mais apaixonado. Na medida que a gente vai amando, a paixão ela vai ficando de lado. E o que acontece é que de tempos em tempos a gente tem uma sensação de paixão que passa rapidamente, dura no máximo 2 dias. Quando tu olha para aquele teu parceiro e tu vê, pô, que legal que eu tô aqui com ele, que sensação gostosa que eu tive, tá valendo a pena. E aí sim, isso acaba dando assim, como se fosse uma sensação de paixão pelo prazer que é sentido. Bom, em uma relação onde ambos gostam de estar juntos, mas não aconteceu a paixão, é possível esse relacionamento ser mantido a longo prazo? Gente, um relacionamento, né, que não tenha paixão, tem amor? Se tem amor, ok. Agora, e se não tem amor nem paixão? Se vocês estão dispostos, né, a viver assim, ok. De repente consegue manter, né, gente? Não sei, mas não sei qual vai ser o sentido, o significado da relação, né? O que você acha da situação da pessoa que não se desapaixona por acreditar que aquela pessoa é insubstituível? Casos muito comuns em situações de divórcio. Primeiro, né, gente, que essa ideia de que as pessoas, né, não são insubstituíveis, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa ela vai gerar um impacto diferente na vida do outro, né? Então, por isso não são insubstituíveis, né? Então, por exemplo, nunca um beijo vai ser igual ao outro, né? A minha boca é a mesma, mas cada pessoa que eu beijo, o beijo vai ser diferente. O abraço vai ser diferente, o cheiro é diferente e por aí vai. Então, nesse sentido, realmente não é insubstituível, mas por vezes é preciso analisar o que te faz ficar presa nessa pessoa que tu já sabe que não rola mais nada, entende? Por exemplo, uma pessoa que ficou casado 30, 40 anos, uma separação, ela é desgastante, ela gera sofrimento, ela gera dor, mas isso não significa que a pessoa ela não pode novamente se reconstruir, né? Vai depender do que ela deseja para a vida dela. Se ela deseja se reconstruir, ela vai se reconstruir. Se ela deseja escolher sofrer o resto da vida por a separação que terminou por ter durado 30 ou 35 ou 40 anos, também vai ser uma escolha. Ah, legal essa pergunta, Daniel. E quando somos amados, mas não estamos amando, né? O que fazer? Precisa entender se não é um bloqueio, né? Se de repente não é a primeira vez que a pessoa está recebendo o amor e que não está conseguindo retribuir, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E de fato, se a pessoa não gosta, né? Tem que ser leal com o outro, né, gente? Falar, olha, já passou do tempo, já deveria ter conversado antes e a situação é tal, né, gente? O que eu percebo muito é que as pessoas, elas não são verdadeiras com seus parceiros, enrolam muito. Enrolam, contam histórias, querem vantagem. Então as pessoas ficam, gente, infelizmente, por comodismo. E também tem um ponto assim, bom, não amo, gente. Não ama, entende? Não tem como forçar o amor, né? Eu sempre falo, o amor ele é um processo de aprendizado também. Então eu preciso querer amar. Mas se eu estou querendo e não está rolando, eu preciso analisar se não é um bloqueio meu no primeiro momento. E aí depois, se não for um bloqueio meu, eu preciso ser claro com aquela outra pessoa. Conheci um rapaz pela internet e ele falou que se apaixonou por mim mesmo vendo só por foto. Isso é possível? Eu acho que as pessoas elas usam muito a palavra paixão quando não é. Então, assim, se apaixonar só pela foto pode achar bonita, interessante, né? Agora, paixão, gente, vai depender muito do que ele entende por paixão, né? Não tem como dizer que ele não se apaixonou, mas também não posso afirmar que se apaixonou, né? Então, tem que entender muito o contexto dele, né? De paixão. Tem bastante pergunta, gente. Não tô conseguindo dar conta, coitados, e vocês ficam aí me esperando. Sim, a relação sim que se estabeleceu com o pai pode sim influenciar em relacionamentos abusivos e tóxicos. Excelente. E se você ama uma pessoa e se apaixona por outra, não deixou de amar? Acho que é possível. Sim, é possível. Se uma pessoa que se apaixona por outra, ela ama essa pessoa, entende? Ela, tá? No íntimo dela pode imaginar que ama, como pode imaginar que não ama. O que eu percebo
As pessoas têm dificuldade de falar que deixaram de amar o outro. Então eu continuo dizendo que amo, mas mesmo assim eu me apaixono, me permito me apaixonar por outra pessoa. Lembram-se que a escolha, né, tem uma escolha por trás disso. Eu escolho me apaixonar por uma outra pessoa, mas eu continuo dizendo pro outro que eu ainda amo essa pessoa, né, que eu ainda amo a minha parceira, no caso, mas me apaixonei por outra. As pessoas elas têm dificuldade de olhar para o seu parceiro e falar assim, olha, acho que a nossa relação deixou de ser como antes. A gente precisa reconstruir ela, eu gostaria muito de investir novamente na nossa relação, mas hoje chegou neste ponto. Então elas não falam isso e aí elas já vão logo para uma próxima etapa, que é buscar uma outra pessoa, tá? Então, eu entendo a confusão que fica para vocês, porque o cara diz que me ama, mas se apaixonou por outro. Ou eu acho que eu amo e me apaixonei por outro. Janaína, tem algum caso de uma pessoa que pode amar uma pessoa e amar mesmo e se apaixonar por outra? É o que eu comentei antes com vocês, tá? Existem estudos que falam que isso sim é possível, tá? É possível uma pessoa amar uma pessoa, se apaixonar por outra e fazer sexo com outra, porque cada uma delas libera sensações diferentes no nosso corpo. Guilherme, tá? Bacana essa tua visão aqui, né? Por exemplo, eu amo uma pessoa, tá? E eu me apaixonei por outra. Bacana essa visão aqui do Guilherme. A paixão, ela pode acontecer, mas eu também posso determinar até onde eu vou com essa paixão, tá? Porque quando a gente fala de paixão, a gente não tá falando de traição. Eu estou lá traindo, me apaixonando. Não. Eu me encantei com uma pessoa e deste encantamento pode virar um sentimento maior. Neste encantamento, eu posso cortar e posso fazer com que ele não siga adiante. O meu ponto, que eu sempre fico um pouco receosa de conversar aqui com vocês, é porque assim, ó, as pessoas elas têm muito hábito de falar a palavra sentimento, tá? Percebam isso. Aquilo que é falado às vezes não é sentido, gente. Fala-se muito de amor, pouco se sente. Fala-se muito de paixão, pouco se sente. Gente, então antes assim da gente ficar muito teorizando amor e paixão, o meu convite é que vocês possam sentir eles. Tanto a paixão quanto o amor. Sinta da sua forma mais pura, mais tranquila, mais serena, sem buscar teorizar, entende? Sinta o amor. Sinta o amor com um amigo, com o seu parceiro, a sua parceira, com familiares, sinta o amor. Se vocês hoje têm alguma dúvida do sentimento que vocês têm com o seu parceiro, gente, conversem com o seu parceiro, conversem antes que seja tarde. Bom, pela minha experiência, já acompanhei muitos casais que se reconstruíram, muitos. O problema é que a relação, ela termina quando cada um vai para um lado, né? Então cada um segue uma via e dessa via eles se perdem e não se encontram mais. Então assim, tem um problema, e tu tem o desejo de continuar com teu parceiro, conversa com ele. Não tem nenhum problema tu olhar pro teu parceiro e falar assim, ó, olha, deixa eu te dizer uma coisa, hoje eu não estou mais sentindo aquilo que eu sentia por ti antes, mas eu sei que a gente consegue dar uma reconstruída nisso. Mas a gente precisa conversar a gente precisa querer reconstruir a nossa relação, a gente precisa se ver como casal, né? Nós precisamos se conhecer melhor. Diga, olha, eu tenho percebido o meu desânimo, a minha falta de vontade de transar, a minha falta de planos, e isso eu não considero positivo, não é isso que eu quero pro meu relacionamento. E quando ele não quer falar, dizendo que está tudo bem, mas a gente vê que não está. Bom, mas aí ele também tá querendo negar essa... Gente, tá, mas só um pouquinho. Eu entendi aqui. E Tatiane, né, vou te dizer pelo que eu observo também no meu consultório. A mulherada, ela gosta de olhar pro seu parceiro, né, meio com aquele olhar psicológico, como se estivesse na terapia, e apontar assim, tô vendo que tu não tá bem, meu amor. O que tá acontecendo? Mas é que eu tô percebendo que desde aquele dia tu tá assim. E aí entra, né, numa fala que deixa os homens bem desconfortáveis. Por quê? Porque eu não tô lá falando de mim, eu tô lá apontando.
para ele. Gente, esse é um dos pontos, tá? E a minha sugestão, inclusive, como mulher, porque ó, mulher falando para mulher agora, não apontem, não façam isso. Se vocês estão percebendo que o seu parceiro está diferente, tá? Antes de perceber que o seu parceiro está diferente, falem de vocês pro seu parceiro. Porque não tem coisa mais triste, ruim, desconfortável uma pessoa chegar e falar assim, tô vendo que tu tá diferente. Tô vendo que desde aquele dia tá assim, e assado. E aí começa com uma história. A pessoa olha e diz assim, não, tá tudo bem, ok. Da mesma forma, se tu encontra uma pessoa na rua e diz assim, aconteceu alguma coisa contigo? Tu tá com um semblante pálido? Não tem coisa mais desconfortável que isso, gente. Então, vocês geralmente falam assim, né? Não, imagina, comigo tá tudo bem. Não aconteceu nada. Não, gente, não dá. Então, assim, falem de vocês. Vocês querem conversar com seus parceiros? Vocês têm que falar cada um de vocês. Não é eu apontar pro meu parceiro o que tá de errado. E sim, é eu falar de mim. E aí, depois que eu falo de mim, o meu parceiro, inclusive, até pode falar dele também. Eu sempre falo que entre casal, o casal ele precisa aprender a falar cada um de si. E a conjugalidade vai falar do casal. E não é eu aponto o defeito do outro, o outro aponta o defeito de mim. Ok, tem homem que tem um pouco mais de dificuldade de falar, mas assim, ó, conforme vocês vão criando uma relação onde eu falo, automaticamente o outro ele vai se sentir impactado e muitas vezes motivado para ele também falar, mas tem que criar o espaço. Gente, tenho 9 segundos. Beijo grande, 6 segundos, gente. Boa noite, durmam bem, até a próxima quarta.